Chegou o grande dia, pessoal. Estou gravando esse vídeo faltando poucos minutos para as 2 horas. A partir de 2h30, os vídeos das apresentações dos trabalhos do 9º Colóquio de Zoologia Cultural começarão a ser liberados no YouTube e eu convido que todos vocês assistam. Estamos com uma seleção maravilhosa de trabalhos. É um evento que tem um espírito leve, um espírito voltado ao estudo do lúdico, do aprazível, do interessante. E nada é mais interessante do que estudar os animais. E quando você associa a zoologia, o estudo dos animais, às manifestações culturais, aí a festa é completa. Acompanhe a gente nessa jornada maravilhosa e tenha uma ótima tarde seguindo os trabalhos. Sejam todos, todas e todes bem-vindos ao nosso evento. Vale a pena falar um pouquinho da história do Colóquio de Zoologia Cultural, que teve início lá em 2016 como uma ideia de associação da ciência-zoologia com as manifestações da cultura. As 4 primeiras edições foram realizadas antes da pandemia, ainda no mundo presencial, e nós ficamos surpresos com a quantidade de trabalhos apresentados. Nossa primeira edição teve 44 trabalhos, a segunda edição do colóquio, 71 trabalhos, a terceira, 75, a quarta edição, realizada em 2019, 70 trabalhos apresentados. Tudo isso, lembro, no mundo presencial. A partir de 2020, migramos, então, para realizar o Colóquio de Zoologia Cultural no YouTube. A gente, naturalmente, tem muito mais dificuldade de lançar os vídeos, porque uma quantidade grande demanda o trabalho e o nosso evento é organizado de modo absolutamente artesanal. Mesmo assim, na primeira edição tivemos 42 trabalhos, tínhamos elaborado uma possibilidade de fixar em 40 como limite, por uma questão mesmo de força de trabalho, de organização, mas aí acabamos abrindo para 42. Na edição seguinte, foram 40. Próxima edição foi mantido o número de 40, mas, sinceramente, vimos que estava muito pesado para organizar, fazer a subida para o YouTube, ver se está tudo ok, acompanhar os lançamentos. Então, na edição relativa ao ano passado, a 8ª edição, a gente teve a ideia de fixar em 20 como limite. Também, atendendo a pedidos, acabamos abrindo um pouquinho mais, tivemos 25 trabalhos. Mantivemos para esta edição o limite de 20 trabalhos. Só que não tem jeito. Cedemos com muita felicidade aos pedidos de ampliação desse número para mais do que o dobro que havíamos previsto. Recebemos uma quantidade fantástica de trabalhos, todos muito interessantes, e com isso, o resultado final é que a 9ª edição do Colóquio de Zoologia Cultural, que começa agora, vai ter a apresentação de 42 trabalhos, com gente do Brasil inteiro, com gente de universidades públicas, universidades particulares, pessoal da iniciativa privada, de modo geral, pessoas provenientes da escola básica, o que nos dá uma alegria tremenda. Então, nós temos uma baita representatividade de autores e autoras no Colóquio de Zoologia Cultural. A gente fica muito feliz com isso e a gente vê o potencial tremendo que as associações de ciência com cultura têm para se fazer, talvez, o estabelecimento mais suave e mais fácil das relações entre o mundo acadêmico e a sociedade do entorno. Eu tenho convicção que esse é um caminho absolutamente correto. Convido vocês a assistirem todos os trabalhos. Ao final, mais para o final da tarde, eu vou liberar o vídeo do Varal Cultural, que é uma tradição que a gente mantém desde a primeira edição, com artes maravilhosas, artes fantásticas, de participantes, colaboradores, artistas convidados, sempre tendo os bichos como ponto de partida. Ainda nem
completei o vídeo, vou agora, na correria, porque a coisa é assim mesmo, formar o vídeo para lançar no YouTube. Provavelmente às 18h30 vai estar lançado. E tudo correndo bem, mais ou menos às 19 horas eu retorno para encerrar o evento e agradecer a participação de cada um de vocês. Mas é claro que eu, tendo esse espaço de fala aqui no início, eu acabo tendo que falar um pouquinho de zoologia cultural, não tem jeito. E vou mostrar para vocês só um exemplo muito rápido de como tudo pode ser aplicado e como tudo pode ser interligado com diferentes áreas do saber. Todo mundo que gosta de futebol está agora no final do ano naquela expectativa para saber quais serão as contratações para 2025 do seu respectivo clube de torcida. Eu, como sou flamenguista, estou aí na expectativa de algumas contratações. O Flamengo recentemente teve uma eleição, então mudou a diretoria e começou a se falar na contratação de um dirigente português, José Boto. Achei o nome legal, porque é um nome que faz menção a um elemento zoológico, já gostei de cara, mas eu confesso que eu não entendia, não conhecia o profissional José Boto. Fui dar uma busca rápida no Google para saber se o cara era bom, me deparei com a notícia de quando ele foi contratado por um time da Croácia. Aí o que me chamou a atenção? Está ali José Boto, na frente do escudo do clube, o Osijek, da Croácia. Me chamou a atenção o escudo. Me chamou a atenção especificamente no escudo a presença de um bicho. Quem gosta de zoologia já percebe logo de cara que trata-se de um mustelídeo, uma doninha, uma fuinha, um arminho, um animal desse grupo. Tão curioso, tão interessante, pequenos carnívoros que são pouco conhecidos aqui no Brasil principalmente. E aí, já comecei a investigar, curioso com essa presença do mustelídeo no escudo do Osijek. E olha que legal, tem uma notícia do próprio clube, uma nota do próprio clube, e aí está ali a tradução via Google Translator, do croata para o português, que diz mais ou menos que o pessoal está tentando fazer uma enquete para descobrir o nome, para votarem num nome, proporem um nome para esse mascote. Para essa doninha, ou Marta, ou Arminho, para esse interessante bichinho que não só é presença no escudo do clube, como também é, pelo visto, a mascote. Então é um bicho muito legal. E aí, com base na contratação de um dirigente pelo Flamengo e do clube anterior, a gente pode falar, por exemplo, a respeito dos mustelídeos, de modo geral, que, como eu falei, são pouco conhecidos do público, principalmente aqui no Brasil. Mas é a família da Doninha, do Texugo, da Marta, da Fuinha, do Furão, do Glutão, que é nada mais, nada menos do que o animal inspirador do personagem super famoso dos quadrinhos, o Wolverine. Então é um conjunto de integrantes do reino animal, da ordem dos carnívoros e da família dos mustelídeos muito interessante. No Brasil, a gente tem exemplares também muito legais. E como exemplo, dá para se falar da ariranha, da lontra neotropical, que ocorre aqui, da iara, e nós temos também uma doninha na Amazônia, que tem o curioso nome científico de mustela africana. É isso aí, teve uma confusão na hora de batismo da espécie, achou-se que ela era originária da África, ela ganhou esse epíteto científico, mesmo não ocorrendo no continente africano, sendo da região neotropical da América do Sul. Essa doninha é extremamente rara e é muito difícil encontrar imagens dela. Recentemente saiu uma nota no portal O Eco falando a respeito desse bicho tão curioso, em sério risco de extinção e que merece sim ser conhecido. Tem uma fotografia muito curiosa, muito legal, que não foi registrada no Brasil. O bicho tem pouquíssimas imagens dele na natureza, mas invadiu uma casa e foi encontrado exatamente no banheiro uma das raras fotografias da doninha amazônica. Vocês vejam, então, que coisa maravilhosa. Eu posso começar falando
de um clube de futebol ou de a contratação de um dirigente por um clube de futebol e falar de um elemento importante da fauna brasileira que está em extinção. Isso é zoologia cultural. Aproveitem o evento, curtam tudo, tem as regras definidas do que é necessário para ganhar o certificado de participação. Tudo isso tem que ser cumprido hoje. É só seguir direitinho o que está descrito. E vai ser um prazer depois voltar para me despedir de vocês. Valeu, pessoal! Vamos para a correria que ainda tem que fazer o vídeo do Varal Cultural. Tchau, tchau!